Jornal Gazeta 93. Pontualmente, 7 horas e 20 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93, onde você tem encontro marcado com as notícias pelas ondas da mais ouvida Gazeta FM. É muito mais rádio 93 FM. É isso aí, ouvintes. Vamos dar continuidade ao nosso Rádio Jornal para falar sobre um estudo importante que pode fazer aí a diferença na vida de muitas pessoas vítimas de AVC ou que sofrem com pressão alta. Isso mesmo, um estudo no Acre oferece tratamento e acompanhamento para evitar um novo caso aí de AVC. A pesquisa é patrocinada pelo Ministério da Saúde e conta com o suporte do Hospital Israelita Albert Einstein e no Acre é representada pela Clínica Silvestre Santé. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico cardiologista responsável pelo estudo aqui no estado, o doutor Odilson Silvestre. Ele já está conosco aqui nos nossos estúdios para falar aí sobre essa boa notícia aos nossos ouvintes. Olá, doutor Odilson, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago, bom dia, Brena, bom dia a todos os ouvintes aí da Gazeta. Muito bom ter espaço para falar sobre saúde e sobre um tema importante que é hipertensão e AVC, que são as maiores causas de morte no Acre, no mundo todo, mas no Acre em especial. É um dado aí bem preocupante. Muito obrigada, inclusive, por participar aqui do nosso programa, doutor Odilson. Vamos iniciar essa entrevista explicando para os ouvintes como esse estudo iniciou e como ele chegou aqui no Acre. Brena, essa é uma pergunta importante, e é importante começar realmente do zero, falar um pouco como que os médicos tomam condutas no dia a dia. É baseado em dados científicos. Medicina, antes de tudo, é uma ciência. Também tem a parte da arte, mas ela é uma ciência e ela é baseada em números. Então são feitos estudos, existe uma metodologia para se estudar todas as doenças. E é muito melhor quando nós temos dados de estudos. Então o avanço da ciência hoje em dia, dos tratamentos, dos diagnósticos, é feito justamente com esses estudos que são realizados mundo afora. Então um estudo é feito com a pergunta, geralmente com a pergunta que é colocada nessa metodologia, e então nós respondemos. Nesse caso do AVC, o AVC é a doença que mais mata, junto com o infarto, que são doenças circulatórias, são as doenças que mais matam no Acre. E o Ministério da Saúde, tendo uma preocupação em relação a isso, tenta diminuir a chance de um AVC acontecer uma segunda vez numa pessoa. A principal causa de AVC é a hipertensão. O Ministério da Saúde quer diminuir os números de AVC. Então, para isso, ele faz uma pergunta justamente, vem cá, como eu faço para diminuir a chance de um segundo AVC? E é justamente tratando a pressão alta da melhor forma. Esse estudo foi desenhado por lá, existe um programa chamado PROAD-SUS, e hoje em dia, hospitais grandes, de excelência, eles capitaneiam essas perguntas, como é o Hospital Albert Einstein. E eles escolhem centros que são referência em pesquisa, e aqui na Amazônia nós somos o centro que representa isso. Está pelo Brasil todo, é uma pesquisa que já tem 4.000 pessoas incluídas e está pelo Brasil todo. Chegou até aqui porque justamente o nosso centro tem navegado essas ondas justamente de fazer pesquisa de alta qualidade, séria e ética, justamente para responder perguntas importantes para as pessoas. Doutor Odilson, explica para quem está nos ouvindo como que o AVC afeta a saúde da pessoa. Então o AVC, na verdade, ele é consequência, no geral, de algumas outras doenças. A principal é pressão alta. Então sobe a pressão no sistema circulatório. Em algum momento, lá na frente, geralmente a partir dos 50 anos, pode acontecer antes, acontece um fenômeno dentro da circulação do cérebro. Ou um coágulo, que acaba obstruindo a circulação do sangue no cérebro e morre uma parte do cérebro, ou mesmo a questão de um sangramento, que a gente chama de derrame. Pode ser que aquela pressão aumentada no sistema circulatório cause um extravasamento do sangue. Em algum local do vaso, numa artéria, acontece um extravasamento. Aí nós temos um AVC. Então ele pode ser por um coágulo ou pode ser por um sangramento. A gente chama de AVC hemorrágico ou AVC isquêmico.
A partir disso, no cérebro, o cérebro é que nos dá o comando de todo o corpo, né? Tudo que nós fazemos, o comando vem dali. E onde acontece o AVC, geralmente a repercussão vai ser justamente a área que foi afetada, onde o sangue não chegou, por essa questão do coágulo ou do sangramento. Então nós podemos ter alteração na face, né? O desvio da boca, ou perda de força em um lado do corpo. Quando o AVC acontece, ele pode ser um ameaço de AVC que é chamado AIT, ataque isquêmico transitório. Não chega a ser um AVC, a pessoa recupera completamente e não morre neurônio. Neurônio é a célula do cérebro. Algumas pessoas podem ter uma deficiência da força e outras até podem ir a óbito nesse momento, porque o AVC vem com algumas complicações. A pessoa perde a capacidade de engolir, e começa a ter algumas infecções, às vezes fica restrita à cama, ou mesmo vem a óbito nesse momento. E no que consiste esse tratamento, Dr. Dilson? Então, nós estamos falando em prevenção. Alguém que teve um AVC, e tem um número interessante que nós estimamos aqui, Brena, que é justamente cerca de 5%, se nós pegarmos as pessoas agora, quem está nos ouvindo, 5% já teve um AVC. Então, se nós fizermos a conta para Rio Branco, mais ou menos 400 mil pessoas, nós vamos ter umas 20 mil pessoas que já teve uma história de AVC. E prevenir quem já teve esse AVC, então vamos imaginar essas 20 mil pessoas, quem já teve, prevenir é tratar a pressão alta dessas pessoas e deixar essa pessoa em níveis baixos. O que nós estamos fazendo nesse estudo? Qual é a pergunta? Olha, nós já sabemos que tem que controlar a pressão, mas nós controlamos para deixá-la 14/9 para baixo ou 12/8. Nós chamamos isso de controle intensivo, deixar abaixo de 12/8. É controlar muito, deixar a pressão mais baixa mesmo, porque até hoje nós sabemos que é 14/9. Mas nesse grupo, será que a gente baixa mais ainda? Então essa é a nossa pergunta do estudo. Então as pessoas que entram para esse acompanhamento, elas vão ter o seu tratamento feito, e aí nós vamos dividir essas pessoas em 2 grupos. Olha, nós vamos apertar mais, você vai deixar a pressão muito baixa, você vai deixar a pressão baixa também. E aí nós vamos dar uma resposta para a ciência para dizer, olha, quem já teve AVC, nós temos que controlar e deixar a pressão nesse nível. Perfeito. Doutor Odilson também explica quem pode participar desse tratamento e como fazer para participar. Perfeito. Então, quem já teve um AVC ou AIT, quem teve um ameaço, o ataque isquêmico transitório, ou teve um AVC, e tem pressão alta, em especial a pressão está desregulada, ela está acima, especialmente acima de 13/8, essas pessoas são elegíveis, né, para o acompanhamento. E elas devem nos procurar, elas podem nos procurar na Clínica Silvestre Santé, nós temos um centro de pesquisa justamente para esse acompanhamento. E lembrar que essas pessoas que entram para o estudo, Brena, elas são acompanhadas por cardiologista. Nós temos que controlar a pressão, porque essa é uma exigência. Então essas pessoas têm um acompanhamento gratuito, mensal, por especialista, fazem exames de sangue e vem um medicamento de um laboratório, que é um medicamento de marca, e nós fazemos o ajuste para controle da pressão mesmo. Nós temos que controlar, não tem para onde fugir. Nós ficamos atrás das pessoas justamente para que o tratamento aconteça. E quem é elegível, ou seja, quem já teve um AVC e tem essa pressão alta, pode nos procurar no centro de pesquisa ou num desses números. WhatsApp ou ligação, que é o 99987-7750, ou o segundo número, 99967-4153. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, doutor Odilson. O nosso tempo está chegando ao final, mas antes de encerrarmos este bloco, fala quais são, né? Pode repetir esse convite, só para dar essa reforçada, e qual o endereço também da clínica, para quem está nos ouvindo nesse momento, ficou muito interessado, já está aí com papel e caneta na mão, quer se dirigir, quer tirar dúvidas, se encaixa aí nesse perfil que o senhor mesmo acabou de descrever. Pode explicar para a gente o endereço e a gente vai até repetir também o contato. Perfeito. Então, é o Centro de Pesquisa da Clínica Silvestre Santé. Nós ficamos na Rua Quintino Bocaiúva, 1108, justamente ali no bairro José Augusto. Fica em frente a uma churrascaria bastante conhecida, que é a Só Frango. Então, as pessoas podem nos procurar ou pode procurar ligar para um desses números na clínica.
Perfeito. Agora sim, né? A gente agradece muito a sua participação. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir aqui na Gazeta FM uma entrevista ao vivo com o médico cardiologista Dr. Odilson Silvestre. Ele lidera um grupo de pesquisa que busca prevenir novos episódios de AVC em pacientes com pressão alta que tiveram AVC anteriormente. O estudo vem sendo desenvolvido com o Ministério da Saúde em parceria com grandes hospitais do Brasil, como o Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bacana a iniciativa, vou deixar novamente aqui os contatos para quem ficou interessado. É 999877750 ou 999674153. Continue sintonizados na Gazeta FM. Jornal Gazeta 93. Pontualmente, 7 horas e 20 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93, onde você tem encontro marcado com as notícias pelas ondas da mais ouvida Gazeta FM. É muito mais rádio. 93 FM. É isso aí, ouvintes. Vamos dar continuidade ao nosso Rádio Jornal para falar sobre um estudo importante que pode fazer aí a diferença na vida de muitas pessoas vítimas de AVC ou que sofrem com pressão alta. Isso mesmo, um estudo no Acre oferece tratamento e acompanhamento para evitar um novo caso aí de AVC. A pesquisa é patrocinada pelo Ministério da Saúde e conta com o suporte do Hospital Israelita Albert Einstein e no Acre é representada pela Clínica Silvestre Santé. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico cardiologista responsável pelo estudo aqui no estado, o Dr. Odilson Silvestre. Ele já está conosco aqui nos nossos estúdios para falar aí sobre essa boa notícia aos nossos ouvintes. Olá, doutor Odilson, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago, bom dia, Brena, bom dia a todos os ouvintes aí da Gazeta. Muito bom ter espaço para falar sobre saúde e sobre um tema importante que é hipertensão e AVC, que são as maiores causas de morte no Acre, no mundo todo, mas no Acre em especial. É um dado aí bem preocupante. Muito obrigada, inclusive, por participar aqui do nosso programa, doutor Odilson. Vamos iniciar essa entrevista explicando para os ouvintes como esse estudo iniciou e como ele chegou aqui no Acre. Brena, essa é uma pergunta importante. E é importante começar realmente do zero, falar um pouco como que os médicos tomam condutas no dia a dia. É baseado em dados científicos. Medicina, antes de tudo, é uma ciência. Também tem a parte da arte, mas ela é uma ciência e ela é baseada em números. Então são feitos estudos, existe uma metodologia para se estudar todas as doenças. E é muito melhor quando nós temos dados de estudos. Então o avanço da ciência hoje em dia, dos tratamentos, dos diagnósticos, é feito justamente com esses estudos que são realizados mundo afora. Então um estudo é feito com a pergunta, geralmente com a pergunta que é colocada nessa metodologia e então nós respondemos. Nesse caso do AVC, o AVC é a doença que mais mata junto com o infarto, que são doenças circulatórias, são as doenças que mais matam no Acre. E o Ministério da Saúde, tendo uma preocupação em relação a isso, tenta diminuir a chance de um AVC acontecer uma segunda vez numa pessoa. A principal causa de AVC é a hipertensão. O Ministério da Saúde quer diminuir os números de AVC. Então, para isso, ele faz uma pergunta justamente, vem cá, como eu faço para diminuir a chance de um segundo AVC? E é justamente tratando a pressão alta da melhor forma. Esse estudo foi desenhado por lá, existe um programa chamado PROAD-SUS, e hoje em dia, hospitais grandes de excelência, eles capitaneiam essas perguntas, como é o Hospital Albert Einstein. E eles escolhem centros que são referência em pesquisa. E aqui na Amazônia nós somos o centro que representa isso. Está pelo Brasil todo, é uma pesquisa que já tem 4.000 pessoas incluídas e está pelo Brasil todo. Chegou até aqui porque justamente o nosso centro tem navegado essas ondas justamente de fazer pesquisa de alta qualidade, séria e ética. Justamente para responder perguntas importantes para as pessoas. Doutor Odilson, explica para quem está nos ouvindo como que o AVC afeta a saúde da pessoa.
Então o AVC, na verdade, ele é consequência, no geral, de algumas outras doenças. A principal é pressão alta. Então sobe a pressão no sistema circulatório, em algum momento lá na frente, geralmente a partir dos 50 anos, pode acontecer antes, acontece um fenômeno dentro da circulação do cérebro. Ou um coágulo, que acaba obstruindo a circulação do sangue no cérebro e morre uma parte do cérebro, ou mesmo a questão de um sangramento, que a gente chama de derrame. Pode ser que aquela pressão aumentada no sistema circulatório cause um extravasamento do sangue. Em algum local do vaso, uma artéria, acontece um extravasamento. Aí nós temos um AVC. Então ele pode ser por um coágulo ou pode ser por um sangramento. A gente chama de AVC hemorrágico ou AVC isquêmico. A partir disso, no cérebro, o cérebro é que nos dá o comando de todo o corpo. Tudo que nós fazemos, o comando vem dali. E onde acontece o AVC, geralmente a repercussão vai ser justamente a área que foi afetada, onde o sangue não chegou, por essa questão do coágulo ou do sangramento. Então nós podemos ter alteração na face, o desvio da boca, ou perda de força em um lado do corpo. Quando o AVC acontece, ele pode ser um ameaço de AVC que é chamado AIT, ataque isquêmico transitório. Não chega a ser um AVC, a pessoa recupera completamente e não morre neurônio. Neurônio é a célula do cérebro. Algumas pessoas podem ter uma deficiência da força e outras até podem ir a óbito nesse momento, porque o AVC vem com algumas complicações. A pessoa perde a capacidade de engolir, e começa a ter algumas infecções, às vezes fica restrita à cama, ou mesmo vem a óbito nesse momento. E no que consiste esse tratamento, Dr. Dilson? Então, nós estamos falando em prevenção. Alguém que teve um AVC, e tem um número interessante que nós estimamos aqui, Brena, que é justamente cerca de 5%, se nós pegarmos as pessoas agora, quem está nos ouvindo, 5% já teve um AVC. Então, se nós fizermos a conta para Rio Branco, mais ou menos 400 mil pessoas, nós vamos ter umas 20 mil pessoas que já teve uma história de AVC. E prevenir quem já teve esse AVC, então vamos imaginar essas 20 mil pessoas, quem já teve, prevenir é tratar a pressão alta dessas pessoas e deixar essa pessoa em níveis baixos. O que nós estamos fazendo nesse estudo? Qual é a pergunta? Olha, nós já sabemos que tem que controlar a pressão, mas nós controlamos para deixá-la 14/9 para baixo ou 12/8. Nós chamamos isso de controle intensivo, deixar abaixo de 12/8. É controlar muito, deixar a pressão mais baixa mesmo, porque até hoje nós sabemos que é 14/9. Mas nesse grupo, será que a gente baixa mais ainda? Então essa é a nossa pergunta do estudo. Então as pessoas que entram para esse acompanhamento, elas vão ter o seu tratamento feito, e aí nós vamos dividir essas pessoas em 2 grupos. Olha, nós vamos apertar mais, você vai deixar a pressão muito baixa. Você vai deixar a pressão baixa também. E aí nós vamos dar uma resposta para a ciência para dizer, olha, quem já teve AVC, nós temos que controlar e deixar a pressão nesse nível. Perfeito. Doutor Odilson também explica quem pode participar desse tratamento e como fazer para participar. Perfeito. Então, quem já teve um AVC ou AIT, quem teve um ameaço, o ataque isquêmico transitório, ou teve um AVC, e tem pressão alta, em especial a pressão está desregulada, ela está acima, especialmente acima de 13/8, essas pessoas são elegíveis para o acompanhamento. E elas devem nos procurar, elas podem nos procurar na Clínica Silvestre Santé, nós temos um centro de pesquisa justamente para esse acompanhamento. E lembrar que essas pessoas que entram para o estudo, Brena, elas são acompanhadas por cardiologista. Nós temos que controlar a pressão, porque essa é uma exigência. Então essas pessoas têm um acompanhamento gratuito, mensal, por especialista, fazem exames de sangue e vem um medicamento de um laboratório, que é um medicamento de marca, e nós fazemos o ajuste para controle da pressão mesmo. Nós temos que controlar, não tem para onde fugir. Nós ficamos atrás das pessoas justamente para que o tratamento aconteça. E quem é elegível, ou seja, quem já teve um AVC e tem essa pressão alta, pode nos procurar no centro de pesquisa ou num desses números. WhatsApp ou ligação, que é o 99987-7750, ou o segundo número, 99967-4153. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, doutor Odilson. O nosso tempo está chegando ao final, mas antes de encerrarmos este bloco, fala quais são, pode repetir esse convite,
Só para dar essa reforçada, e qual o endereço também da clínica, para quem está nos ouvindo nesse momento, ficou muito interessado, já está aí com papel e caneta na mão, quer se dirigir, quer tirar dúvidas se encaixa aí nesse perfil que o senhor mesmo acabou de descrever, pode explicar para a gente o endereço e a gente vai até repetir também o contato. Perfeito. Então, é o Centro de Pesquisa da Clínica Silvestre Santé. Nós ficamos na Rua Quintino Bocaiúva, 1108, justamente ali no bairro José Augusto. Fica em frente a uma churrascaria bastante conhecida que é a Só Frango. Então, as pessoas podem nos procurar ou pode procurar ligar para um desses números na clínica. Perfeito. Agora sim, né? A gente agradece muito a sua participação. E você aí do outro lado do rádio acabou de ouvir aqui na Gazeta FM uma entrevista ao vivo com o médico cardiologista Dr. Odilson Silvestre. Ele lidera um grupo de pesquisa que busca prevenir novos episódios de AVC em pacientes com pressão alta que tiveram AVC anteriormente. O estudo vem sendo desenvolvido com o Ministério da Saúde em parceria com grandes hospitais do Brasil, como o Hospital Israelita Albert Einstein. Muito bacana a iniciativa, vou deixar novamente aqui os contatos para quem ficou interessado. 999877750 ou 999674153. Continue sintonizados na Gazeta FM.